Bom, vamos lá para mais um vídeo, né? Esse vídeo, ele é a complementação do conteúdo anterior, onde nós estávamos falando a respeito do caos, né? Agora a gente vai tentar entender o que é o caos individual, né? O caos dentro de nós mesmos. Como que o caos ele se instala na nossa vida? Quando a gente olha para algumas questões religiosas, por exemplo, a gente olha para o cristianismo, é muito comum a gente perceber a adoção de alguns conceitos, como, por exemplo, o do diabo, né? Onde o diabo veio para poder matar, roubar, destruir, né? Então, muitas vezes, como nós somos criados, formados dentro de uma cultura que nos ensina que existe um ser que está aqui para matar, roubar e destruir, na grande parte das vezes nós colocamos a culpa nesses diabos, né? Culpa de nossos próprios atos. Então, se uma pessoa ela rouba, se uma pessoa ela mata, se uma pessoa ela trai o marido, trai a esposa, isso é culpa do diabo. Então a gente coloca a culpa no outro, que o outro nos influenciou a sermos negativos, né? A tomarmos aí posturas inadequadas. Dentro da cultura iorubá, nós não temos esse conceito de diabo, nós não temos esse conceito de inferno, né? Como é pregado pelo cristianismo. O que nós temos são outros conceitos, sendo que um deles eu vou apresentar para vocês aqui agora, que é o conceito de Elenini, né? E Elenini, ela tem uma finalidade, ela tem uma função na vida de cada um de nós. Mas para mim poder falar de Elenini, primeiro eu tenho que dizer para vocês que a única pessoa responsável por aquilo que dá certo e aquilo que dá errado na sua vida é você mesmo. É você mesmo através das suas escolhas. É você mesmo através das suas decisões. Não existe um demônio que ele é responsável por você ser um fracassado na vida. Não existe um demônio que ele é responsável por você ser inconsequente na sua vida. As suas inconsequências são frutos das suas próprias escolhas. Então, dentro da cultura iorubá, a gente vai entender que nós fazemos escolhas a todo instante, inclusive antes mesmo da gente nascer. Nós fazemos escolhas. E essas escolhas, elas são extremamente fundamentais para a nossa existência nesse planeta, para a nossa existência enquanto ser vivo, né? E quando a gente fala dessas escolhas, é importante entender que existe uma divisão, existe um lado positivo em cada indivíduo, em cada ser, em mim, em você, e existe um lado negativo. Nós já nascemos com essas duas tendências, a positividade e a negatividade. Quando a gente fala de positividade, nós estamos falando de um lado de decisões, de escolhas positivas, feitas com racionalidade, feitas com intencionalidade, né? Então, quando a gente toma decisões positivas, nós temos o nosso lado positivo aflorado. E que lado é esse? Aonde que está esse lado dentro do nosso corpo? Dentro do nosso corpo nós temos a nossa cabeça. A nossa cabeça, ela é chamada de Ori, né? Ori. Então, dentro do nosso Ori, nós temos o nosso lado negativo e o nosso lado positivo. Dentro do lado positivo, nós temos o culto a Ori, o culto à própria cabeça, que é o culto às decisões, às boas escolhas, à saúde mental, à saúde física, né? É o culto a Ori. Então, se a gente quer ter bons pensamentos, se a gente quer tomar boas decisões, se a gente quer fazer coisas grandiosas na vida,
nós cultuamos Ori, cultuamos o lado positivo da nossa cabeça. Agora, se nós quisermos fazer coisas ruins, escolhas ruins, decisões ruins, nós vamos cultuar o nosso lado negativo. Esse lado negativo nós compreendemos como Elenini. São duas forças que disputam o mesmo espaço. Vou colocar dessa forma para vocês poderem entender, né, de uma forma mais simples. É como se fosse aquele anjinho bom que fica de um lado falando assim, vai, faz isso, é bom, e o anjinho mal do outro, não, não faz isso não, faz aquilo. Então é essa guerra constante, só que essa guerra constante ela está dentro de nós. Nós somos tendenciosos, né? Nós somos tendenciosos, todos nós temos uma tendência, eu tenho tendência ao vício. Isso é uma coisa negativa, né? É um exemplo claro das nossas negatividades que nós carregamos ao longo da vida. Eu fumo, um cigarro, é negativo? É. Vou dizer que não é, porque é. E dessa forma eu acabo agindo como uma pessoa suicida. O cigarro leva à morte. Eu tenho consciência disso? Tenho. Continuo fumando? Continuo. Então o que acontece com isso? É uma escolha minha. Né? Não foi ninguém que me obrigou. Ninguém está aqui me obrigando agora a botar uma arma na minha cabeça e botar um cigarro na boca. É uma escolha. Então nós temos que ter consciência das nossas escolhas. Só que muitas vezes as nossas escolhas elas são influenciadas, sim, tanto pelo lado espiritual quanto pelo lado físico, né? E dentro dessas influências que nós sofremos ao longo da vida, desde quando nós nascemos até quando nós morrermos, elas têm a ação dessas duas forças na nossa vida, tanto de Ori, enquanto positivo, e tanto de Elenini, enquanto negativo. Dentro do culto, né, do Candomblé, por exemplo, ou do Ifá, ou do Ixexelabá, nós compreendemos, porque olha só, gente, deixando bem claro, Umbanda não tem culto a Ori. A Umbanda começou agora a querer falar de Ori, mas não pertence a Umbanda. Não tem conhecimento, não tem fundamentação para a prática de Ori e muito menos para a prática de Elenini. Tá? Bem claro isso. Quimbanda também não tem culto a Ori. Então a gente não pode dizer que Quimbanda pratica o culto de Ori porque não pratica, também não faz parte do culto de Quimbanda, né? Quando a gente fala do culto de Ori, se fala dentro do culto de Candomblé, do culto de Ifá, do culto do Xexilabá, isso tudo aí vai trazer culto de Ori. Agora, já dentro de Umbanda, Quimbanda e as outras ramificações, não. Então, assim, é bom deixar isso bem claro. É claro que existem sacerdotes que se iniciaram no Candomblé, se iniciaram no Ifá, que são de Umbanda e que praticam este culto dentro das suas linhagens, né? Dentro das suas ramificações, mas não é um culto específico dessas áreas, ok? Então, quando a gente começa a praticar o culto de Ori, a gente começa a entender quem somos nós e como nós devemos agir. Ori, ele é responsável pelas nossas escolhas, pelas boas escolhas, as escolhas positivas que nós fazemos da nossa vida. Então, existe, para a gente poder positivar a nossa cabeça, para a gente poder fazer boas escolhas, Ebó Ori, que é um ebó que nós fazemos na nossa cabeça, para tirar o negativo da cabeça, ou seja, o excesso de influência negativa de Elenini. E existe Bori, comer, Ori, cabeça, ou seja, dar de comer a cabeça. É literalmente alimentar a cabeça, é como se você estivesse recarregando a bateria, né, do seu celular, recarregando a bateria de uma lanterna, você está introduzindo energias para a sua cabeça, para fortalecer a sua cabeça. Por isso que quando as pessoas vão tomar Bori, primeiro elas tomam Ebó. Ebó por quê? Porque precisa equilibrar as energias, retirar o excesso de energia negativa para você alimentar a cabeça, o lado positivo da cabeça. Se você toma um Bori sem tomar Ebó, automaticamente você pode alimentar o lado negativo. Por isso que o Bori, ele é essencial para a nossa vida, mas também é um perigo para quem não sabe, para quem não tem conhecimento do que está fazendo. Porque você pode afundar a vida de uma pessoa com Bori. Tá? Então, assim, e Elenini? Quem é Elenini? Que força é essa que a gente fala? Elenini. Elenini
é uma força que ela vem conosco desde quando nós nascemos. Desde quando esse mundo foi criado, Elenini já faz parte desse mundo. Elenini, ela tem a finalidade de nos testar. A todo instante ela vai nos testar. Ela vai testar a mim, vai testar você, a todo instante. Por quê? A religião iorubá, né, as crenças iorubás, elas pregam o bom caráter, né? Pelo que todo mundo conhece como o Iapelé, o bom caráter. Se eu tenho um bom caráter, eu vou ter uma postura, uma conduta ética diante da vida, eu vou procurar olhar para o outro com um olhar cauteloso, ético, franco, sincero, automaticamente vou me relacionar com essa pessoa de forma coerente, correta, ética. Eu vou estar praticando o bom caráter, né? Agora, se eu sou uma pessoa que eu sou mentiroso, sou fofoqueiro, sou egoíno, gosto de criar confusão, gosto de criar intriga, falo mal do outro pelas costas, ou seja, eu tenho hábitos negativos, eu estou alimentando o meu lado negativo. E ao alimentar o meu lado negativo, eu abro portas, que existem os portais internos, para a ação de Elenini na minha vida. E Elenini, ela é responsável, essa energia, ela é responsável por enviar os adioguns para a nossa vida. E o que são os adioguns? Adioguns são os infortúnios, doenças, pragas, epidemias. Adioguns são as energias, os espíritos, vamos colocar assim para vocês entenderem melhor, que vão nos colocar à prova a todo instante, trazendo para a gente reações, consequências, muitas vezes danosas e desastrosas nas nossas vidas, por causa das nossas próprias escolhas. Então, Elenini, ela é uma força que ela briga constantemente com Ori, mas ela briga com Ori não na intenção de uma guerra que vai vencer, que vamos ver quem é melhor. Não, não é isso. É para testar a nossa própria força, a nossa própria capacidade dentro do nosso próprio processo evolutivo. Então, se eu pratico o bom caráter, o que a Elenini vai fazer? Vai testar o meu bom caráter. Ué, você é bom caráter? Vamos ver se você é bom caráter mesmo. E ela vai pegar a gente pelas nossas falhas, pelas nossas fragilidades. E aí, diante dessas falhas, a gente acaba entrando em um caos na nossa vida. Então, o caos ele vai ser instalado na nossa vida, muitas vezes, pelas nossas próprias escolhas, pelas nossas próprias atitudes diante do outro. A gente tem que entender que nós vivemos em sociedade. Nós não somos seres humanos que vivemos isolados. Nós dependemos uns dos outros para sobreviver. Sem essa relação social que nós temos, seria impossível da raça humana sobreviver. Impossível. Já falei, volto a falar várias vezes isso, né? Nós fomos criados, a princípio, nós éramos alimento. Nós não temos garra, nós não temos casco para nos defender, ou seja, nossa estrutura física ela é frágil. Um mosquito consegue furar a nossa pele. Qualquer coisa nos machuca, a bactéria já anda na nossa pele, cortou, ela entra. Então nós somos seres frágeis. Nós só conseguimos sobreviver porque nós vivemos em sociedade. E por viver em sociedade, nós precisamos aprender a nos relacionar socialmente, a praticar o Iapelé, o bom caráter, o bom convívio, né? Um relacionamento saudável. Bons relacionamentos. Não tem como a gente tentar viver numa sociedade sendo o tempo inteiro desonesto com os outros. O que acontece quando nós somos desonestos? Nós somos excluídos socialmente. Nós não vamos conseguir ter um relacionamento amoroso saudável. Não vamos conseguir ter um relacionamento profissional saudável. A gente não vai conseguir ter um relacionamento social saudável.
vamos entrar em processos depressivos, ansiedade, angústias, ou seja, a gente vai começar a entrar dentro dos nossos próprios caos internos, né? Então, quando a gente coloca a questão de Ori e a questão de Elenini, nós vamos entender que o caos ele se instala na nossa vida, na grande maior parte das vezes, devido às nossas decisões, às nossas próprias escolhas. Elenini, ela é uma energia que ela tem a finalidade de testar, não só a mim, como você. Então, se a gente está tentando, vamos tentar, eu sou um bom caráter, sou um cara que não fala mal do outro, eu sou um cara que eu não gosto de fofoca, eu não pratico fofoca, eu sou um cara que não isso, não sei o que. Tá, beleza, dentro do nosso conceito, né? Eu, enquanto indivíduo, eu falo, eu não gosto de fofoca, eu não gosto de EJO, eu não gosto de confusão. Aí, Elenir fala assim, será que você não gosta mesmo? Será que realmente você é tão bom caráter quanto você prega que você é? Vamos testar. Ela pode utilizar uma outra pessoa, você e uma outra pessoa, para poder te influenciar de forma negativa, para que você caia nas suas próprias tentações, nos seus próprios pecados internos. Quando você falha nesse sentido, ela provou que você não é tão bom caráter quanto você acha que você era. E aí o que ela vai fazer? Ela vai enviar os adioguns, ou seja, os infortúnios para a sua vida. Ela vai enviar os adioguns, ela vai enviar os infortúnios. Aí você começa a entrar no estado de tristeza, de ansiedade. Primeira coisa, peso na consciência. Para aqueles que não têm peso na consciência, automaticamente vai ter consequências na própria vida, né? Quando a gente começa a olhar, eu estava conversando aqui com a minha esposa, né, e ela inclusive fez até um comentário, né? Elenini, eu não sou responsável pela decisão, pela escolha do outro. Realmente, nós não somos responsáveis pelas escolhas do outro, nós somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas. Né? Uma pessoa que escolheu ser ladrão, ela escolheu ser ladrão. Ninguém botou uma arma na cabeça dela e disse, você vai ser ladrão, e a partir de agora minha profissão é ladrão. Não. A pessoa escolhe o estilo de vida que ela quer viver. Qual é a energia que ela vai alimentar na vida dela. A pessoa escolheu ser futriqueira. Ela escolheu. Ela pode mudar isso? Pode. Como é que ela muda isso? Ela vai mudar isso quando ela começar a cultuar Ori, o lado positivo. Porque não existe ebó, não existe culto para Elenini, não existe ebó para Elenini, não existe nada que você possa fazer para Elenini. A única forma que existe da gente combater Elenini, que é o nosso próprio lado negativo, que são os nossos demônios internos, é o culto a Ori. Ebó, Ori e Bori. Não tem outra forma da gente cultuar, da gente melhorar as nossas posturas e as nossas condutas, se não for culto do próprio Ori. É você cultuar a sua própria cabeça como uma divindade poderosa, forte, capaz de vencer as próprias batalhas internas. Então, quando a gente começa a entrar em determinados caos nas nossas vidas, esse caos, muitas vezes, ele é instalado na nossa vida devido às permissividades que nós damos, ou às atitudes que nós temos, às escolhas que nós fazemos. Então, se eu escolho, diante da sociedade, é uma escolha minha, ser sincero, eu sou sincero. E eu estou aqui para arcar com as consequências da minha sinceridade. Se eu vivo numa sociedade que é altamente hipócrita, como que eu, enquanto uma pessoa sincera, vou ter de resposta? Automaticamente, eu vou ter diversas intrigas, brigas, confusões, as pessoas não vão querer se relacionar comigo porque elas não estão afim de ouvir a verdade que eu tenho a dizer, mas a verdade em relação ao meu ponto de vista. Então, o que é a verdade?
quando a gente começa a colocar essa questão, o que é a verdade? A verdade para mim pode ser uma, a verdade para o outro pode ser outra. Então, quando a gente fala do culto de Ori, a gente está falando também do ato de compreender o outro e compreender a forma como o outro vive e o outro enxerga a vida. Hoje nós temos uma tendência de colocarmos as nossas verdades em evidência. O que importa é aquilo que eu acredito, é a minha verdade, a verdade do outro não me importa. Não importa, porque a gente se relaciona, nós temos relacionamentos sociais. Como eu disse, a gente não consegue viver isolado neste mundo. Porque para mim poder trabalhar, eu preciso de alguém para me arrumar um emprego. Para mim poder comer hoje em dia, eu preciso que alguém produza, eu preciso que alguém venda. No dia que eu morrer, eu vou precisar de alguém para jogar terra na minha bunda, na minha cara, para tapar o buraco que eu vou ser jogado lá dentro. Então a gente não pode dizer que a gente não precisa de ninguém. Agora, como que a gente vai se relacionar com essas pessoas? Como que a gente vai se relacionar com a vida? Como é que a gente vai praticar o nosso Uapelé, o nosso bom caráter? Tem que haver uma balança que equilibre o que é positivo do que é negativo, né? Então, por exemplo, se você pega uma pessoa em sã consciência, dentro de uma moralidade, nós estamos falando de moralidade. Roubar não é benéfico, né? Não é ético, não é moral, mas de repente na cabeça do ladrão, roubar é. Para ele é normal, tanto é que ele faz. E tá tudo certo para ele. Para nós não, mas para ele tá. Só que aí se eu pratico o apelé, eu não furto, eu não roubo, não incentivo isso, não incentivo um usuário de droga a usar droga, porque eu sei que aquilo ali vai trazer problemas para a sua estrutura física, mental, emocional, psicológica. Como que eu vou ter relacionamentos e quais são os relacionamentos que eu vou ter ao longo da vida? Agora, se eu sou um cara que eu roubo, que eu uso drogas, que eu me drogo o tempo todo, que eu falo mal do outro o tempo todo, eu critico o outro o tempo todo, quais são os tipos de relacionamentos sociais que eu vou ter? Quem vai me arrumar emprego? Você vai arrumar um emprego para uma pessoa que você tem certeza de que ela vive fazendo futrica na vida do outro? Você vai abrir as portas da sua casa para abrigar uma pessoa que você sabe que amanhã pode sair da sua casa e deixar a sua casa sem nada, roubar tudo que é seu ou roubar algo de extremo valor? Querendo ou não, gente, quando a gente sabe que a pessoa tem um hábito de furto, né? A gente pode até receber ela na nossa casa, mas o tempo todo o olho está em cima. E aquilo que é principal você esconde, porque você sabe que aquela pessoa ela tem um hábito mais forte do que ela. Por que é mais forte do que ela? Porque os alguns estão ali agindo. Pega, 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 pega. É um caso típico, por exemplo, dos cleptomaníacos. O cara não precisa disso aqui. Ele tem o telefone dele, ele tem o carregador dele, mas ele não precisa. Mas ele vem aqui, olha isso aqui, ele fala, não, vou pegar isso aqui. Leva. Aquela vozinha no ouvido, pega, 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 pega. Aquilo ali é a ação de Lenini. Está o tempo todo mostrando quem é aquela pessoa. Então a pessoa que está o tempo todo fazendo fofoca, ela está sendo o tempo todo guiado por Lenini, que está o tempo todo dizendo para ela, olha, você não tem caráter, você não pratica o bom caráter, você não pratica o eu apelé, você é uma pessoa falha, você é uma pessoa fraca, você é uma pessoa que não tem força. Mas não é força em relação ao outro, é força em relação a ela mesma. E aí é quando a gente começa a compreender por que religiões como a Umbanda ou o próprio kardecismo prega muito a questão da evolução e o reencarne. O espírito tem que reencarnar porque ele não consegue aprender a lidar com o seu próprio caráter. Entendeu? Por que a gente começa a perceber, por exemplo, muitos sacerdotes, que isso é muito comum, tá? Porque um dos portais que fazem com que a Lenini haja na nossa vida é a vaidade. É a vaidade, né? Quando você vai para o Odu
O'Neill, se eu não me engano, ele fala, né, o Doug B fala, que a vaidade ela é algo negativo. O mal do sacerdócio, porque o O'Neill traz o sacerdócio, e ele fala que o mal do sacerdote é a vaidade. O que a pessoa não pode deixar é que a vaidade tome conta dela. Porque a partir do momento em que a vaidade toma conta dela, ele se instala. E aí, a tendência daquele ciclo religioso, não importa se é candomblé, se é de umbanda, se é de quimbanda, não importa. Aquela comunidade vai ser uma comunidade conflituosa devido ao estilo sacerdotal daquela casa. E aí é quando você começa a perceber que uma casa está crescendo e daqui a pouco ela começa a diminuir. As pessoas começam a sair. E aí entra aquilo que eu falei no vídeo passado. Você pergunta para um sacerdote o que é a cebola, o que é isso, o que é aquilo, e ele começa a não te responder, começa a querer impor uma regra, uma moral. Aqui na minha casa quem manda sou eu, aqui você só vai aprender isso quando você tiver 50 anos de santo, e que não sei o quê, porque aqui... Ou seja, diminuindo o outro, ou não levando o conhecimento, porque a função do sacerdote é levar conhecimento. O sacerdote, ele é uma bússola. Ele não pode ser o detentor do conhecimento, ele não pode reter conhecimento, ele tem que passar conhecimento. Então, o que acontece? Começa a ter diversos atritos dentro daquele ambiente. Atrito entre irmãos, atrito entre os pais e os filhos, atrito com visitantes. Por quê? Porque não está sendo pregado o apelé do sacerdote, o bom caráter do sacerdote ter um equilíbrio de olhar e falar bem assim, poxa, meu filho está buscando conhecimento, eu preciso aprender, eu preciso ensinar para ele. E não é ser seletivo, porque o mal do sacerdócio, muitas vezes, dos grandes sacerdotes, é serem seletivos. Eles selecionam um grupo para eles e excluem outros. Geralmente é a panelinha. Todo mundo sabe que toda casa tem panelinha, né? Então ele ensina para a panelinha, mas os outros não. Por quê? Porque os outros são indignos. Então eu estou julgando, através de uma atitude, que os outros são indignos. Não são dignos de aprender. Isso é só um exemplo para vocês entenderem como é que isso acontece dentro de um mundo religioso. Mas isso também vai para dentro de um lado profissional. Por que eu, enquanto um profissional que já estou dentro de uma área há um determinado tempo, não vou auxiliar aquele que está chegando? Não vou passar conhecimento e experiência para aquele que está chegando? Porque eu vou ficar com medo de perder o meu emprego. Vai que o cara é melhor do que eu. Então, quanto mais eu critico, quanto mais eu coloco aquele funcionário para baixo, quanto mais eu aponto o erro dele, melhor para mim, porque eu cresço dentro da empresa e ele se diminui e eu não tenho risco. Isso é mau caráter. Chega uma hora que acontece o quê? Essa pessoa roda. Porque todo mundo vai olhar a postura. E a gente não adianta. Se a gente acha que as pessoas não estão olhando para a gente, todos estão de olho na nossa postura, na nossa conduta. Então, muitas vezes, o caos na nossa vida, ela é criada pelas nossas próprias escolhas, pelas nossas próprias atitudes ao longo do tempo. Eu estava conversando agora há pouco com uma pessoa que está passando por um problema. E ela me relatou que ela teve um problema no trabalho dela, que por causa do EJO, né, da fofoca, da conversa fiada, ela foi mandada embora do serviço dela. Olha só como é que são as coisas. Uma pessoa que estava trabalhando, estava produzindo, por causa de inveja, de fofoca, ela foi demitida do serviço. Criaram uma intriga e ela foi demitida do serviço. Isso não é diferente. Minha própria esposa já passou por isso. Ela trabalhava no local, aonde, devido às fofocas, conversa fiada e disse-me-disse, ela foi dispensada do serviço dela. Então, o que acontece com isso? Isso vai trazer para a vida da pessoa o caos. O caos, por causa do outro, da ação do outro. Tanto a minha esposa quanto essa pessoa com quem eu estava conversando entrou num determinado estágio da vida. Mas olha só, todas as duas pessoas são macumbeiras. Todas as duas pessoas são macumbeiras. Ela poderia muito bem utilizar o conhecimento delas para poder queimar a outra. Ah, fez EJO, vou queimar, vou lá, vou mandar uma queimação para elas. Elas fizeram isso? Não.
A minha esposa, inclusive, saiu do local que ela estava trabalhando e arrumou outro emprego num lugar muito melhor. Mas manteve a sua integridade, manteve o seu caráter. Então, automaticamente, ela praticou o Iwapelé. Quando ela foi testada por Elenini, automaticamente ela manteve uma postura, manteve uma conduta, levantou a cabeça e falou: vou procurar algo melhor. E procurou algo melhor. E achou algo melhor. Essa pessoa que a gente conversou, ela ainda está no processo de encontrar algo melhor. O que ela precisa fazer? Manter o bom caráter. E para isso ela vai fazer o quê? Até orientei. Faça um curso específico, vá para uma área específica, não fique dependendo do aleatório, né? Ah, apareceu isso aqui, eu vou pegar isso aqui, apareceu aquilo dali. Não, se projete na vida. O que eu quero fazer? Com o que eu me identifico? Ah, eu me identifico com isso. Então eu vou fazer isso, vou estudar para isso, vou praticar, vou me aperfeiçoar dentro disso, para que eu consiga ter uma carreira sólida dentro dessa profissão. Não importa qual, não importa. E aí, esse exemplo que eu estou dando é para a gente poder mostrar que as nossas posturas, elas têm que ser coerentes na vida. E o que a gente alimenta dentro da nossa própria cabeça. Imagina essa pessoa que foi mandada embora, se ela fica dentro da casa dela remoendo, chorando, xingando, reclamando, murmurando. O que ela vai estar abrindo para a vida dela? Portas para que ele inicie estale e mande os de alguns para a vida dela, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E aí ela vai indo cada vez mais para o fundo do poço. E aí você vai ter problemas de depressão, vai ter problema de ansiedade, vai ter problema de baixa estima, porque a pessoa se sente desvalorizada, se sente desrespeitada, se sente menosprezada. Tem pessoas que estão vivendo verdadeiros caos na vida. Vai ver, a vida religiosa está problemática, a vida profissional está problemática, a vida social está problemática. Mas como que é a postura dela diante da vida? E aí, para a gente complementar, chega aquele ponto que nós falamos no vídeo passado, né? Quando a vida está um caos, é porque é o momento da gente parar, pensar, refletir com calma, com cautela, quais são as decisões mais adequadas a serem tomadas na vida. É o momento de restart. Se virou o caos total, é o momento de restart. É o momento da gente parar, olhar para nós mesmos, para as nossas atitudes, para as nossas posturas e fazer novas escolhas. A gente está no Oritametá, a gente está na encruzilhada. Decisões precisam ser tomadas. Não pode demorar para tomar, porque afinal de contas a vida está correndo, a vida está andando, está no fluxo. Então a gente não pode cair no comodismo, cruzar os braços e esperar o milagre cair do céu, porque do céu, já falei, só cai chuva, pedra e avião. Pedra de gelo, né? Chuva, granizo e avião. O que nós temos que fazer? Calcular tranquilamente todas as nossas trajetórias. O que eu fiz no meu espiritual? Qual foi a decisão que eu tomei? Qual foi a minha atitude? Qual foi a minha ação? Qual foi a minha reação diante disso, daquilo, dentro do espiritual? Dentro do profissional, eu fui mandado embora, eu estou desempregado. O que eu fiz? Olhe para você, esquece o outro. Vamos parar de colocar a culpa no outro, porque isso o cristianismo já faz. Quando cria na nossa imagem, no nosso inconsciente, de que tudo é culpa do inimigo, tudo é culpa do adversário, tudo é culpa do diabo, do demônio, como se a gente não tivesse responsabilidade pelos nossos próprios atos, pelas nossas próprias escolhas, e nós temos responsabilidade com as nossas próprias escolhas. Eu sou responsável por aquilo que eu faço, pelas minhas atitudes, eu não sou responsável pela atitude do outro. Eu sou responsável por aquilo que eu falo, por aquilo que eu faço e da forma que eu vou reagir diante da ação do outro. Então, no meu trabalho, o que eu fiz? E o que eu preciso fazer para melhorar minha situação dentro de um emprego? Eu trabalho no local, não estou satisfeito. Por que eu não estou satisfeito?
O que eu preciso mudar? Preciso mudar de emprego ou preciso mudar de postura? Porque às vezes o que a gente precisa é mudar de postura e não de emprego. Mudar de pensamento e não de emprego, porque ele está se instalando. E aí você acha que você tem que sair de um emprego e o que acontece? Você sai, fica desempregado, entra no aperto financeiro. Então, socialmente, como eu me relaciono com os meus amigos? Qual o tipo de amigo que eu tenho? Quais são os tipos de relacionamentos que eu tenho? As pessoas com quem eu me relaciono, elas são pessoas de bom caráter? Elas são pessoas que realmente se preocupam comigo? Ou são pessoas que só tiram proveito de determinadas situações, não importa qual seja? Quais são os tipos de pessoas com quem eu convivo? Família. Existem problemas familiares? Sim. Existem famílias que são tóxicas. Existem famílias que são problemáticas. Existem membros da família que são perfeitos, são maravilhosos. Mas existem membros da família que são o caos. Que é melhor você não ter contato nenhum do que você conviver com eles. Ou conviver só para aquilo que é extremamente necessário. Então, a gente tem problemas na vida sentimental, na vida social, na vida profissional, em todos os âmbitos. Como que a gente vai agir e reagir diante das adversidades da vida, quando elas começam a se tornarem problemas. Eu posso ser uma pessoa que eu sento, analiso as minhas situações, vejo o que eu preciso mudar e eu faço e eu tomo as minhas atitudes. Lembrando que eu vou depender sempre de outras pessoas. Eu não posso tirar isso, eu não posso negar isso. Eu não gosto de um determinado sacerdote. Ok, você é obrigado a conviver com ele? Não. Então, se você não é obrigado a conviver com ele, você esquece que ele existe, que ele para de fazer parte da sua vida. Simples assim. Eu não gosto de uma determinada de certas pessoas. Esquece que ela existe. Você não é obrigado a conviver com essa pessoa. Você não é obrigado a conversar com ela. Então apague ela da sua mente. Se ela não foi positiva, se ela não é positiva para a sua vida, exclua ela. Mas tenha sempre respeito por ela, porque isso é um caráter. O apelé. Não é porque você não se identifica com aquela pessoa, você não gosta daquele sacerdote, você não gosta daquele colega de trabalho, que você tem que abrir a boca para falar mal ou criticar aquela pessoa. Entendeu? Porque isso é você diminuir o outro para querer se engrandecer. Isso já não é mais o apelé, já não é mais o bom caráter. Isso é falta de caráter. Quando você critica uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu, quando você julga a atitude do outro, sem saber os motivos que levaram aquele outro a tomar aquelas decisões, quando você é conivente com o erro alheio, com as falhas alheias, ou seja, você está sendo um portal aberto para que aquele inimigo venha agir na sua vida de forma extremamente negativa. Isso é um fato. Então, compreender esse vídeo é só para trazer uma compreensão de que dentro dessa questão do caos que nós começamos a falar, nós não temos essa visão de caos como algo extremamente negativo. Ele é negativo, sim, quando ele traz prejuízos severos para a nossa vida. Mas o que permite com que o caos aconteça na nossa vida? São as nossas permissividades. É a forma como a gente se relaciona com o outro, é a forma como a gente trata o outro, é a forma... Nós vivemos em sociedade. A gente precisa entender que cada roupa que a gente coloca no corpo, a gente está influenciando o outro. Cada comida que a gente come, a gente está influenciando o outro. Cada atitude, cada gesto, cada palavra influencia socialmente no outro. E vai trazer para a sua vida respostas positivas e negativas. Então, antes de tomar uma atitude, antes de falar alguma coisa, antes de fazer uma escolha,
tente verificar as consequências para poder reduzir a quantidade de problemas que a gente pode ter na vida. Para pensar. Uma pessoa tem uma vida tranquila. Ela tem uma vida tranquila. Tá tudo bem. Tá ali na rotina dela. Levanta, vai trabalhar, volta para casa, cuida da família, cuida dos filhos, cuida do marido, ou o marido cuida da mulher, da esposa, vai sentar, bater um papo com um amigo, conversar, beleza, tranquilo. Tá ali naquela rotina cotidiana. E de repente começou a ter problema. A família começou a ter problema. Mas por que começou a ter problema? Qual foi a origem desse problema? Será que foi uma atitude inadequada do marido ou uma atitude inadequada da esposa? Será que foi uma influência negativa de um amigo para que o caos comece a se instalar? A desconfiança, a primeira coisa que a Lenini vai agir na nossa mente muitas vezes é trazendo a desconfiança. A gente começa a desconfiar do amigo, a gente começa a desconfiar do marido, a gente começa a desconfiar da esposa. Será que fulano é realmente honesto? Será que fulano realmente é fiel? Será que fulano realmente tem um bom caráter? Pronto, começou a entrar desconfiança na cabeça, é a Lenini agindo. Ela está testando o seu bom caráter. Aí pronto, aí você cai nas armadilhas de Lenini e o que acontece? A vida começa a desandar. E aí vai indo para um processo. Esse processo pode levar um determinado tempo e você vai perdendo as coisas vão desandando, as coisas não vão acontecendo. Entendeu? E qual é a única forma que nós temos de cuidar desse lado negativo nosso? Através de Ori, do culto a Ori. Não tem outra forma. É somente através da forma. E aí quando você vai para os processos religiosos, vocês vão perceber que as pessoas só procuram amarração, queimação, só procura coisas que não vão trazer benefícios para ela. Por quê? Gente, para poder prestar atenção numa coisa. Quando você queima uma pessoa, você está mexendo no destino dela. Quando você faz amarração para uma pessoa, você está influenciando o destino dela. Você está tentando, de alguma forma, alterar o destino dessa pessoa. Você está agindo com o apelé? Você está agindo com o bom caráter? Ou você está agindo na sua vaidade, no seu ego? Você acha que você não vai ter respostas negativas a respeito disso? Claro que vai. Lógico que vai. Eu citei no vídeo passado, por exemplo, a pessoa que faz amarração, ela vai sofrer com relacionamento. Por que ela vai sofrer com relacionamento? Porque aquela pessoa que vai vir para a vida dela não vem por amor. Não veio por vontade própria. Ela veio por quê? Porque ela foi presa energeticamente. Então ela vai vir robotizada. Ela vai vir e vai falar assim, poxa, eu tô ficando com fulano, eu não sei nem porque eu tô ficando, eu não gosto dela. E aí vai começar a tratar a pessoa com desprezo, mas está presa aquela pessoa, está com desprezo. Aí vai ser um relacionamento frio, um relacionamento sem sentimento, sem emoção, muitas vezes agressivo. Aí aquela pessoa que fez a amarração, ela vai começar a entrar no caos da vida dela. Por quê? Porque fulano não me ama, que não sei o que, eu tenho que adoçar, eu tenho que amansar, eu tenho que fazer. E aí vai cada vez mais afundando emocionalmente, psicologicamente, por causa da falta de caráter. Ou a falta de amor próprio, né? A pessoa que não se valoriza, não se ama. Por aí já está mostrando que existe uma deficiência de Ori, que precisa ser cultuado, que precisa ser louvado, né? A falta de brilho, a falta de encanto, a pessoa que não cuida do seu próprio Ori. E ninguém procura um sacerdote para falar assim, poxa, eu preciso tomar um Bori, eu preciso tomar um Obi, eu preciso fortalecer a minha cabeça, eu preciso tomar melhores decisões. Ah, não, eu prefiro fazer queimação, eu prefiro fazer amarração, eu prefiro fazer adoçamento, eu prefiro tomar ebó. Aí vai, toma ebó, limpa o corpo, mas não cuida da cabeça. Aí continua tomando as mesmas decisões, fazendo as mesmas escolhas. Vai resolver? Ebó vai resolver? Não, não vai. Fazer presente para Exu vai resolver problema de desemprego? Não vai. Você sabe por que não vai? Porque não mudou.
o que está aqui, ó. E aí vocês vão entender quando eu falei lá atrás da ação de Exu como caos. O próprio Exu, ele vai cobrar de você uma mudança de postura, uma humildade, sei lá, de alguma forma ele vai te cobrar, porque exige da gente mudança de postura e de conduta. E a única forma que nós temos de compreender como que nós temos que mudar é o culto a Ori. Porque quando você cultua Ori, quando você dá Ebó Ori, quando você dá Obi, quando você dá Bori, quando você alimenta a sua cabeça, você consegue tomar decisões mais claras, fazer escolhas melhores, ser mais racional, agir menos por impulsividade, livra de muitas doenças físicas, porque os adioguns eles trazem doenças, que quando ele se instala na nossa mente, automaticamente ela vai mandar enviar os adioguns. E aí a gente vai ter depressão, ansiedade, diversas outras, não só mentais, mas como reações físicas. Quantas doenças físicas não são oriundas do nosso mental, né? Pressão e por aí vai, várias outras doenças, né? Que são relacionadas principalmente aí ao nosso estado mental. Né? O estresse hoje em dia está trazendo para as pessoas problemas sérios de coração. Muita gente infartando aí por causa de quê? De estresse. Mas por que a pessoa está tão estressada? Porque ela não consegue viver uma vida menos estressante? Pelas próprias escolhas, pela própria postura, própria conduta diante da vida. Se essa pessoa tivesse cultuado mais Ori, cultuado mais a sua própria cabeça, as suas próprias decisões, as suas próprias escolhas, com mais serenidade. O grande problema é que na maior parte das vezes nós fazemos escolhas baseadas nas nossas impulsividades, nas nossas emoções. São as nossas emoções que nos levam a tomar decisões. Como é que a gente vai cuidar, como é que a gente vai fazer uma escolha no auge de uma depressão? Se eu estou com depressão, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Cuidar da cabeça. Como é que você cuida da cabeça? Vai para o psicólogo, começa um tratamento, toma um medicamento, vai para o espiritual, procura o sacerdote e começa a cuidar de Ori. Dois lados. Não é só espiritual e também não é só físico. Tem que ser os dois. Eu estou depressiva, estou deprimida, estou angustiada, estou nervoso ao extremo. Excesso de nervosismo é problema espiritual. E aí como é que você faz? Vai tomar Ebó, vai tirar o negativo com Ebó Ori, tira o negativo da cabeça e toma Bori. Então esse vídeo, eu já vou chegar ao final dele, porque era só um complemento do vídeo passado, tá? Para que a gente possa entender, porque tem muitas pessoas que vieram falar comigo e falaram assim, mas papai, eu não consigo entender como que a minha vida se transforma em caos. Eu entendi, tá? Exu às vezes vai trazer o caos, a gente precisa de mudança de postura, a gente precisa mudar a atitude, mas como? Se a gente está vivenciando o problema, como que a gente vai mudar isso? E realmente é confuso, né? É difícil, né? Às vezes você entender como que você tem que mudar uma postura se você não sabe como. E qual é a primeira forma de saber? Cuidando do seu próprio Ori. Porque quem toma as decisões são vocês mesmos. E aí eu trouxe a questão de Lenini para vocês entenderem que dentro da nossa visão não existe a influência do diabo. Existe uma influência energética que já está dentro da gente, que é Lenini, que está aqui para testar as nossas posturas, as nossas condutas, que está aqui para mostrar para a gente aonde a gente é falho, aonde a gente erra, para a gente poder consertar as nossas falhas e os nossos erros. Ela é o caos? Sim, ela é o caos. É ela que vai enviar os adioguns, as energias negativas, para a sua vida se transformar no caos? Sim, é ela que vai enviar. Mas primeiro ela vai te testar. Então, na hora que ela for te testar, como é que tem que estar o seu Ori? Tem que estar bom. Então, não é tomando Bori uma vez a cada 10 anos, tomando Bori uma vez a cada uma vez por ano. Não, o culto de Ori é sempre. É sempre.
Para quem é iniciado, principalmente, para quem é iniciado, o culto de Ori quase que tem que ser diário. Levantou, nem que seja assim, botar a mão na cabeça e falar: Ori, que o Senhor se desperte nesse dia. Que meu Ori me traga felicidade nesse dia, equilíbrio, sabedoria. Uma vez por semana, coloca uma velhinha de 7 dias no pé do seu Ori. Arreia um boiá lá, um ebô, uma caçá, rega com mel. Bum, louva Ori. Canta lá para ele e deixa a vela acesa uma semana, uma vela de 7 dias. Com R$10 você faz isso. 10, R$12. 4 velas de 7 dias é um mês inteiro de Ori aceso. Ah, mas meu pai de santo não deixa eu entrar no quarto de santo. Conversa com ele. É o culto à sua cabeça. Ele tem que deixar você acender uma vela no seu Ori. Porque se ele não deixa, ele está agindo com Elenini. Aí o caos vai se instalar na sua vida. Porque você não vai conseguir louvar o seu Ori, não vai ter um equilíbrio emocional, não vai ter um equilíbrio psicológico, vai tomar decisões erradas, vai tomar decisões inconsequentes. Entenderam? Então eu espero que esse vídeo possa trazer um pouco mais de elucidação para vocês, tá? Que ele possa trazer um pouco mais de compreensão da importância do culto de Ori. Quando vocês forem para um jogo de búzios, não importa com quem você jogou, porque se você procurou um sacerdote é porque você confia naquele sacerdote. E aquele jogo determinou que você tem que tomar ebó, que você tem que tomar bori, que você tem que tomar obi, que você tem que cuidar da sua cabeça. Não perca tempo. Cuide da sua cabeça o mais rápido possível. E se você é iniciado, né, no culto de candomblé, no culto de Fá, não importa, louve o seu Ori. Sempre. Louve sempre o seu Ori. Porque é a única energia nesse mundo capaz de tornar você uma pessoa próspera. Porque nem orixá torna você próspero se você não tiver um bom Ori. Porque até os orixás prezam pelo Uiapelé, pelo bom caráter, e é o que eles mais prezam é pelo bom caráter. Então, se você não pratica o bom caráter, o que o orixá vai fazer por você? Que tipo de ciclo você vai ter na vida? Então, cuide do seu Ori. Saiba que o seu Ori é você. Então, cuide mais de você. Beleza? Um abraço. Se você gostou daí do vídeo, peço, por favor, curta aí o vídeo, né? Se puder, se inscreva aí no canal, dá essa força pra gente aí, tá ok? Não tô aqui para ser famosinho de internet não, tá, gente? Essa não é a intenção não. A intenção aqui é realmente trazer conhecimento, é despertar vocês para a vida de vocês, tá? Só essa que é a minha intenção. Mas aí eu peço, comentem se vocês acharem que foi bacana, se não foi legal, se ficou alguma dúvida. Coloque aí que a gente vai trazendo, a gente vai debatendo isso aí, tá? A intenção aqui é só isso, é de graça, gente, não custa nada, beleza? Dá um likezinho aí se você gostou. E obrigado mais uma vez por ter assistido aí o vídeo. Um abraço.